Hoje eu vou falar a respeito da origem do mal, tá? Que se origina no céu com um anjo, a gente sabe disso. Vamos entender a origem do mal. Por que a gente tem que entender a origem do mal? Porque ele é o nosso inimigo. Então nós temos que conhecer o nosso inimigo para a gente poder evitar o nosso inimigo, para a gente poder lutar contra ele, certo? Então Isaías 14, versículo 13 e 14 diz assim, ó. Está descrevendo um anjo aqui. Tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então esse anjo ele quer ser semelhante a Deus. Mas olha só que interessante. O que ele diz? Eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Ele quer colocar um trono acima das estrelas de Deus. Mas o que é estrela de Deus? Apocalipse 1, no versículo 20, explica. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, estrelas são anjos. Então, esse anjo ele quer colocar um trono acima das estrelas de Deus. E ele quer ser semelhante ao Altíssimo. Ou seja, ele quer ser adorado pelos outros anjos. Tá? Em Ezequiel 28, vai falar dele também. Olha. Ezequiel 28, a partir do versículo 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecastes. Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então vamos entender esse verso aqui. No versículo 14, tu eras querubim da guarda ungido. Na arca que Moisés construiu, em cima tinha 2 anjos querubins. E a Shekinah de Deus se manifestava em cima. Esses anjos eram chamados de anjos cobridores. Por isso que aqui está falando, tu eras querubim da guarda ungido. E te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Esse brilho das pedras andavas, aqui aparece a palavra hebraica Shekinah. Então, esse querubim, ele estava diante da Shekinah, da presença física de Deus, tá? Assim como representado em cima da arca. Aqueles 2 anjos e a Shekinah se manifestava no meio. Então, ele estava nos céus, diante da Shekinah, da presença do Deus Altíssimo. Olha só. Versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Então ele foi criado perfeito, sem nenhum resquício de maldade ou pecado. Até que se achou iniquidade em ti. Mas de repente a Bíblia diz, se achou iniquidade nele. Iniquidade também é a palavra anomia do grego, que significa negação à lei de Deus. Então esse anjo, criado perfeito, está diante da Shekinah de Deus, nos céus, ele é um anjo cobridor. E aí a Bíblia diz, de repente se achou iniquidade nele, ele começou a negar a lei de Deus. Versículo 16, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. Então por que ele foi expulso do céu, foi lançado fora do monte santo de Deus? Porque ele pecou. Mas o que é pecado? 1 João 3, versículo 4. Olha o que é pecado para Deus. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, esse anjo lá nos céus, ele transgrediu a lei de Deus e a Bíblia diz, por isso te lançarei profanado fora do monte de Deus. Olha o versículo 8, 1 João 3, 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Olha só, então a Bíblia está dizendo que ele desobedeceu os 10 mandamentos nos céus. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecastes. Pecado é a transgressão da lei de Deus.
Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda. Em Apocalipse 12, conta também essa mesma história, no momento da expulsão desse anjo. Apocalipse 12, versículo 7. Olha o que aconteceu lá, quando ele pecou. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, houve peleja no céu, houve guerra. Miguel e seus anjos lutaram com o dragão e os seus anjos, e eles foram expulsos dos céus. Mas olha só, esse anjo querubim pecou, transgrediu os 10 mandamentos no céu e se tornou Satanás. Mas agora a Bíblia diz que ele tem anjos também. Aonde ele conseguiu esses anjos? Basta você ler aqui Apocalipse 12, versículo 4. Olha só. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra. Olha só, está dizendo que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus. Estrela é anjo. Com a cauda ele arrastou 1/3 dos anjos e os lançou para a terra. Esses anjos se tornaram demônios. Mas está dizendo que Satanás, com a cauda, ele arrastava a terça parte das estrelas dos céus. O que é cauda? A Bíblia está dizendo que com a cauda ele arrastou 1/3 das estrelas dos céus. Basta você ir para Isaías 9, versículo 15, que explica o que é cauda. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina mentira é a cauda. Então, o profeta que ensina mentira é a cauda. E lá em Apocalipse está dizendo que Satanás, com a cauda, arrastou 1/3 dos anjos dos céus. Então, a cauda de Satanás é o profeta que prega mentira. Ele foi o primeiro falso profeta que existiu. Ele significa que ele pregou nos céus, porque com a cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra. E a cauda é o profeta que prega mentira. Então, Satanás, ele pregou nos céus, e aí convenceu 1/3 dos anjos a se tornarem os demônios. O que ele pregou nos céus? Basta você ir para Ezequiel 28 novamente. E aqui ele diz o que foi que Satanás pregou nos céus, que 1/3 dos anjos acreditou, e por isso eles se tornaram demônios e foram expulsos dos céus junto com Satanás. Ezequiel 28, no versículo 16, olha o que diz. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. Então aqui, diz que ele, na multiplicação do teu comércio, essa palavra comércio no hebraico que aparece aqui é a palavra rekur. Rekur significa falar a mentira, falar coisas que não são verdades. Tá? Então, na multiplicação do teu comércio, rekur, pregando a mentira, se encheu o teu interior de violência e pecastes. Então veja bem, está dizendo que ele pecou, transgrediu os 10 mandamentos. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. Então, quando que esse anjo ele foi expulso dos céus? Por que ele foi expulso dos céus? Porque ele pecou, porque ele transgrediu os 10 mandamentos. Para que os outros anjos também fossem expulsos junto com eles, o que eles têm que fazer? Eles também têm que transgredir os 10 mandamentos. Então, na multiplicação do teu comércio, rekur, do hebraico, na propagação da mentira, ou seja, ele pregou a mentira, o profeta que prega a mentira. O que ele pregou para que os anjos também desobedecessem os 10 mandamentos e fossem expulsos junto com ele? Ele pregou contra os 10 mandamentos. Porque um anjo ele é expulso do céu quando ele desobedece os 10 mandamentos. Olha o verso. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecastes. O que é pecado? Transgressão da lei de Deus. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. A Bíblia está dizendo, como você transgrediu os 10 mandamentos, por isso você vai ser lançado fora do monte de Deus.
Então, Satanás foi o primeiro falso profeta que existiu. Nos céus, ele pregou contra os 10 mandamentos e por isso ele foi expulso dos céus. E 1/3 dos anjos acreditou na pregação dele contra os 10 mandamentos e também transgrediram a lei de Deus, também pecaram e por isso se tornaram os demônios. Apocalipse 12, olha o versículo 12. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele foi expulso, veio para a terra. Quando Satanás chega na terra, olha o que ele faz no versículo 17, Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Então, irou-se o dragão, Satanás contra a mulher. A mulher é a igreja. Efésios 5:32 diz que a mulher é a igreja em profecias. Satanás, o dragão, chega na terra. E ele fica irado contra a igreja. E vai lutar contra a igreja. Que igreja? E foi pelejar com os restantes da descendência da igreja. Os que guardam os mandamentos de Deus. Então, Satanás está irado contra a igreja que guarda os 10 mandamentos. Tá? Por que Satanás está irado com todas as igrejas? Não. O versículo está dizendo: irou-se o dragão contra a mulher que guarda os mandamentos de Deus. Por que Satanás não está irado contra a igreja que não guarda os 10 mandamentos? Porque pecado é a transgressão da lei. Então, a igreja que leva os membros a transgredir as leis de Deus prende essas pessoas em pecado. Satanás não está irado contra elas. Essas igrejas. Aqui diz que Satanás irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar, foi lutar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Satanás está irado contra a igreja que guarda os mandamentos de Deus. Então ele luta contra ela, ele fala contra ela, ele difama ela aqui na terra. Por quê? Porque lá no céu ele foi expulso porque ele transgrediu os 10 mandamentos, ele pecou. Ele pregou contra os 10 mandamentos no céu. 1/3 dos anjos acreditaram e eles se tornaram os demônios, foram expulsos para a terra. Quando ele chega na terra, ele vai perseguir e atacar a mulher, a igreja que guarda os 10 mandamentos também. Tá? Eu vou perguntar uma coisa para você. Você conhece alguma igreja que prega contra os mandamentos de Deus? Você sabia que 1 João 3,4 lá diz assim, que pecado é a transgressão da lei de Deus? Então, se alguém prega para você que você não precisa mais obedecer os mandamentos de Deus, essa pessoa está mantendo você em pecado, ela está trabalhando para o inimigo. Por isso que o inimigo está irado contra a igreja que guarda os mandamentos de Deus. Estude esse tema, irmão, na Bíblia. Leia todos os versículos, eu vou deixar relacionado aqui para você. Não sou eu que estou dizendo, não é ideia minha. A Bíblia está contando essa história. Estude a fundo esse tema. Amém?